Diagnóstico laboratorial das hemoglobinopatias e talassemias. Apresentarei nesta videoaula uma série de informações técnicas e científicas de como se faz o diagnóstico de doença falciforme, talassemias e outras hemoglobinopatias através de técnicas laboratoriais bem estabelecidas. Então, vamos começar com uma sugestão de metodologia para realizar o diagnóstico laboratorial das hemoglobinopatias e talassemias. Essa sugestão engloba 3 elementos fundamentais, quais sejam informação clínica, informação geral, dada pelos pacientes, às vezes diretamente no seu laboratório, ou às vezes vinda através do médico. Em segundo lugar, informações clínicas e, em terceiro lugar, resultados laboratoriais. Então, eu coloquei, não é, de uma maneira resumida, não é, geral, clínica e laboratorial, ou gerais, clínicas e laboratoriais. Nas gerais, 2 importantes informações, a idade e a descendência. Nós veremos que isso daqui tem fundamento. Idade. Os principais sintomas das hemoglobinopatias e talassemias, principalmente aquelas homozigotas ou duplas heterozigoses, ocorrem antes do 1º ano. É evidente que o heterozigoto, tanto o AS, o talassêmico beta menor, talassemia alfa menor ou mínima, essas daí dificilmente têm sintomatologia. O grande problema para o médico é quando aparece um paciente com uma anemia hemolítica a ser esclarecida e já foi mandado para vários lugares e nada foi esclarecido. Então, a primeira pergunta é o seguinte: essa pessoa tem anemia desde após o 6º mês de vida? Se falar que sim, pode quase ter certeza que está relacionado com hemoglobinopatias ou às vezes com deficiência de enzimas eritrocitárias. Acontece que hemoglobinopatias tem mais repercussão clínica do que deficiências enzimáticas. Um outro aspecto é a descendência. Doença falciforme é mais comum em afrodescendentes, em pessoas de cor negra, em pessoas de cor moreno. Então, é muito mais comum neste grupo. É óbvio que em pessoas com sobrenome italiano, árabe, espanhol, branca, pode ter doença falciforme, mas é mais comum em afrodescendente. Por outro lado, a talassemia beta é mais comum em descendentes mediterrâneos, notadamente descendentes de italianos, árabes, que compõem grande parte da nossa população, e também de gregos, mas também portugueses, espanhóis, negros podem ter talassemia beta. Clínica. 2 grandes grupos, sinais e sintomas. Sinais de uma pessoa com uma anemia hemolítica a ser esclarecida. Icterícia, hepatomegalia, esplenomegalia, alterações ósseas. São situações que nós já vimos lá atrás, quando a gente falou de talassemias beta maior, de doença falciforme. Sintomas. Anemia desde o nascimento, cansaço, dores nas pernas, transfusões periódicas. Então, todas essas informações são muito importantes quando você vai fazer os exames laboratoriais. E os exames laboratoriais, o mais importante, de um primeiro momento, é o hemograma. No hemograma, você observa o grau de intensidade da anemia. Células específicas, por exemplo, apareceu célula falcizada, é evidente que tem doença falciforme. Apareceu muito eritroblastos, hipocromia, VCM diminuído. É possível que tenha talassemia, mas pode ter hemoglobinas instáveis também. E outras informações que o hemograma te oferece. Exames específicos. Eletroforese, cromatografia de hemoglobina são fundamentais. Reticulócitos, hemoglobina H, corpos de Heinz, hemoglobinas instáveis.
dosagem de hemoglobina 2, dosagem de hemoglobina fetal e, eventualmente, de metahemoglobina. Vamos dar um exemplo já direto em cima de um caso. Eu coloquei um nome qualquer. Eu coloquei Marcial Baglioni. 26 anos, cor branca, tem anemia discreta desde a infância. Poxa, Baglioni é um sobrenome italiano, você já pescou nesse aspecto, né? Periodicamente sente desânimo e cansaço. Por alguns anos foi tratado com ferro, sulfato ferroso e noripurum, mas a anemia não melhorou. Mostrou um hemograma com essas características, né? 5.450.000 hemácias, 11,7 gramas de hemoglobina, portanto, é um homem do sexo masculino adulto, 11,7 é anemia, ele deveria ter no mínimo 12 gramas. Estou observando a morfologia dos eritrócitos, alguns esquizócitos, célula em alvo. Informações gerais, olha, estou destacando aquilo que eu falei como sugestão de metodologia. Informações gerais. É um adulto, cor branca, tem anemia discreta desde a infância. Então, isso é o que ele recorda. O sobrenome dele é italiano. Pode ser que seja talassemia. Informações clínicas. Periodicamente sente desânimo e cansaço, portanto, é típico de anemia. Por alguns anos foi tratado com ferro e não melhorou. Ora, quando uma pessoa é tratada com ferro, se a anemia for ferropriva, deveria melhorar. Não melhorou, deve ser alguma anemia hereditária, ou hemoglobinopatias, ou talassemias, enzimopatias, esferocitose, então vai por aí. Mas esse hemograma é típico de talassemia beta menor. Informações laboratoriais, olha aí, eu destaco em amarelo, no hemograma, hematócrito diminuído, hemoglobina diminuída, VCM, HCM diminuídos, RDW discretamente aumentado, mostrando anisopoiclocitose que eu estou vendo na citologia. Olha quantas células alteradas que eu circulei aí. Portanto, trata-se de uma anemia microcítica hipocrômica com esquizócitos. Na sequência, o médico solicitou a eletroforese de hemoglobina com dosagem de hemoglobina 2 e contagem de reticulócito. E aqui está a eletroforese do padrão de uma pessoa normal e o do paciente. De cara, eu já observo uma 2 aumentada. O reticulócito, 2,6%, quando o normal vai de 0,5% a 2%. Então, há o reticulócito está discretamente aumentado. Então, eu concluo que o paciente, na quantificação das hemoglobinas, de A2 ele teve 4,6%, quando o normal vai de 2 a 4. Então, ele tem um A2 discretamente aumentado. Então, o A2 aumentado eu destaco na eletroforese, e este conjunto de resultados e informações é compatível com a talassemia beta menor. Agora vamos falar sobre as principais técnicas de qualificação e quantificação de hemoglobinas, né? Aqui está elencada, nós vamos falar sobre todas estas técnicas na sequência. Iniciaremos com as hemoglobinas, eletroforese de hemoglobinas. Aqui uma eletroforese em gel de agarose, ou pode ser acetato de celulose, não importa, é um tampão alcalino. A eletroforese alcalina de hemoglobina, polo negativo, polo positivo. A minha aplicação é sempre próxima do polo negativo, então eu faço a aplicação. As hemoglobinas têm cargas elétricas, então as mais negativas vão rápido em direção ao polo positivo. E as menos negativas, ou equilibrada, fica próximo do ponto de aplicação. Este é um caso típico de hemoglobina normal, A e A2 dentro da normalidade. Aplico um segundo caso, né, e eu observo, nesse caso, que o A2 dele está aumentado. Isso é típico de talassemia beta menor. Aplico um terceiro caso e eu vejo uma hemoglobina rápida na frente da hemoglobina A, que é o padrão da hemoglobina H.
Aqui eu mostro a hemoglobina S, ela tem uma posição intermediária entre o A e o A2, porque ela tem quase que um equilíbrio de cargas. O SS só tem a fração da hemoglobina S. Às vezes com um pouquinho de fetal. O AC, o C está sobre a hemoglobina 2, então dificilmente dá para dosar o A2, mas eu vou mostrar o A2. Já mostrei, vou voltar com o C outra vez, tá? Aqui uma hemoglobina S e C, uma dupla heterozigose. E, por fim, uma hemoglobina C esclarecida. Ela está numa posição que foge dos padrões conhecidos de anormalidade. Por isso é um ponto de interrogação. Então, a eletroforese, ela me dá essas características. Uma pessoa bem treinada, fazendo eletroforese, ele já suspeita de que tal fulano tem hemoglobina AS. Mas para saber se tem S, ele tem que fazer outros testes para comprovar. Então, a eletroforese de hemoglobina em tampão alcalino, quer seja em gel de agarose ou acetato de celulose, bem como um outro tipo de eletroforese chamado de focalização isoelétrica, fracionam as diferentes hemoglobinas em posições padrões, como estou mostrando aqui. E essas posições padrões já estão bem estabelecidas. Em vermelho, as hemoglobinas normais. Em preto, hemoglobinas anormais que não causam anemia. J, K. A fetal, ela não vai causar anemia, ela é apenas ela estará aumentada na talassemia, mas não é ela que causou a anemia. A G. Em azul, hemoglobinas que causam anemias hemolíticas. Por exemplo, hemoglobina S, a hemoglobina Cone e a Racharon, as duas, Cone e Racharon, são conhecidas como hemoglobinas instáveis. E em verde, hemoglobinas anormais que podem causar anemia quando associada, por exemplo, com talassemia alfa ou com talassemia beta. Então, essas são as principais, e H também. Essas são as principais posições que eu trabalho. É um mapa de hemoglobina. Há cerca de 2.000 hemoglobinas anormais que se originaram de trocas de aminoácidos. Quando essas trocas envolvem aminoácidos com diferentes cargas, por exemplo, a hemoglobina S, sai o ácido glutâmico, que é negativo, entrou a valina, que é carga neutra. Então, a molécula ela deixou de ser tão negativa, porque ela perdeu um aminoácido negativo e entrou um de carga neutra. A hemoglobina C, sai um aminoácido negativo e entra um aminoácido positivo. Então, por isso que você tem essa diversidade de posições de hemoglobinas por trocas de aminoácidos. E isso faz com que a hemoglobina normal se separe da hemoglobina A na eletroforese. Acontece que perto de 800 tipos de hemoglobinas anormais envolve troca de aminoácidos com cargas elétricas idênticas. Por exemplo, sai um neutro, entra um outro neutro. Sai a valina, entra a leucina. Sai a prolina, entra a fenilalanina. Pode sair um ácido glutâmico e entrar o ácido aspartico. Então, você não tem trocas de cargas, são mesmas cargas. Então, essas hemoglobinas, elas migram na mesma posição que a hemoglobina A. Então, é incrível. Tem hemoglobina normal, ou hemoglobina variante, que migra na posição da hemoglobina A. É lógico que tem técnicas que dá para depois separar isso daí. Bom, essas hemoglobinas eu coloquei de formas, de cores diferentes, porque as hemoglobinas aqui elencadas de cor azul, elas têm maior afinidade de oxigênio, as que de cor vermelha são as instáveis, a de cor preta não são patológicas e a de verde, que é o M. Boston, tem baixa afinidade ao oxigênio. Só para mostrar para vocês. De todas essas, aqui a gente mais encontra, apesar de ser muito rara, é a hemoglobina M. Boston, aí no Brasil. Então, são pessoas que têm cianose constantemente, e aí com várias tecnologias, uma delas é curva de meta-hemoglobina, a gente detecta a hemoglobina M. Boston. Eu volto a enfatizar, se você quiser
conhecer mais técnicas de hemoglobinas, entra no nosso site www.hemoglobinopatias.com.br e lá você vai ter um monte de assuntos. Entre esses monte de assuntos tem técnicas laboratoriais. E aí você encontra a técnica que você precisa. Da mesma forma, há vários tipos de hemoglobinas anormais que migram numa mesma posição padrão. Isto se deve à troca de aminoácidos de carga negativa por neutra. Por exemplo, sai a valina, sai o ácido glutâmico, que é negativo, entra a valina. Ou sai o aspartico, que é negativo, e entra a glutamina, que é neutra. Sai o aspartico, que é negativo, entra a isoleucina, que é neutra, etc. Exemplificaremos hemoglobinas variantes que estão na mesma posição eletroforética da hemoglobina S. A de hemoglobina S tem todas essas outras hemoglobinas. Lógico que a mais frequente é a hemoglobina S. A hemoglobina D, que eu coloco em destaque, a hemoglobina D é um caso para cada 5.000 pessoas. Né? Porém, as outras que nós estamos vendo aqui é extremamente raras. Provavelmente porque elas tiveram mutações mais recentes, menos de 1.000 anos, menos de 3.000 anos, alguma coisa assim. Então, essas hemoglobinas ainda não deu tempo de elas se expandirem para vários outros locais. Mas já foram descritas, elas se situam na mesma posição que a hemoglobina S. Qual é a diferença do S em relação a essa? O S sempre dá falsização positiva. Na eletroforese de agar-ácido, elas têm uma própria separação e assim por diante, como nós veremos na sequência desta aula. As hemoglobinas S e D, como nós vimos no slide anterior, migram de formas semelhantes na eletroforese alcalina, na cromatografia, por HPLC. Então, aqui neste exemplo, eu estou mostrando um padrão normal de hemoglobina A, depois um AS e o AD. Olha como elas se parecem. Depois um SS, um SD e o DD. Então, a hemoglobina D, ela migra como se fosse a hemoglobina S. Para separar esta situação, nós usamos de um outro artifício, chamado eletroforese em agar-ácido. Então, aqui, olha, destacando as hemoglobinas S e D que migram na mesma posição. Então, a eletroforese em gel de agar-ácido, que eu vou mostrar aqui, consegue diferenciar as hemoglobinas S da hemoglobina D e seus diferentes genótipos. Olha aí. Então, agora eu fiz uma eletroforese e eu diferenciei aquelas hemoglobinas pelo agar-ácido. O AS separou, mas o AD não separou, porque a D agora, nessa eletroforese ácida, ela migra com a hemoglobina A. O SS separou. Aquele SD, que era uma fração só, o D agora migrou na mesma posição da hemoglobina A, porque essa é a posição da hemoglobina D. E a DD, que parecia como hemoglobina SS na eletroforese alcalina, é que ela migra todinha na hemoglobina A. Eu dei uma cor diferente para essas hemoglobinas. Hemoglobina D, ela migra junto com a hemoglobina A na eletroforese ácida. Então você usa este artifício, né, de uma outra eletroforese, que corre em polo inverso, do positivo para o negativo, e assim você consegue identificar que aquele paciente tem hemoglobina S no seu genótipo AS ou SS e assim por diante. Nós, no nosso laboratório, usamos em todas as eletroforeses que nós fazemos diariamente, no final do dia, digamos que apareceu 10 AS. Esses 10 pacientes, eu pego as amostras dele e submeto à eletroforese em agar-ácido. Há também vários tipos de hemoglobinas anormais que migram numa mesma posição da hemoglobina C, como estou mostrando aqui. Neste caso, trocam-se aminoácidos com carga oposta, ou seja, sai um aminoácido de carga negativa e entra um positivo, como está sendo mostrado este exemplo. Essas hemoglobinas também são separadas
por agar-ácido. Então, aqui, ó, a diferenciação entre C e as outras se faz por meio da eletroforese ácida. Nesta técnica, a hemoglobina C é muito lenta, conforme nós estamos mostrando aí neste gel de cor azul que eu coloquei para dar mais destaque, não é? Então, a hemoglobina C é lenta, a A corre bastante, só que com a A corre a hemoglobina E, a E-sascatum, que aqui eu só coloquei E, mas também a E-sascatum, a O-arábia. Na posição de hemoglobina S, corre a hemoglobina C-Arlen e a C-Ziguinchor. É uma hemoglobina C encontrada na Índia, inicialmente. Para finalizar as explicações que se referem ao diagnóstico laboratorial das hemoglobinopatias por eletroforese alcalina, mostraremos as fases sequenciais das comprovações das hemoglobinas variantes. E aí eu peguei uma eletroforeses que eu selecionei de sangue que tiveram alterações, né? SS, SC, uma hemoglobina instável chamada Cohn, uma rápida chamada J e 2 casos de C homozigota. Desculpa, é hemoglobina I, não é J. O SS e o SC devem ser submetidos à eletroforese em agar-ácido e também à dosagem de hemoglobina fetal, porque vocês observam que a fetal, em ambos os casos, está um pouquinho elevado. Isso é muito importante o médico saber, porque a fetal ela protege contra a falsização. A hemoglobina Cohn é uma hemoglobina instável, mas para comprovar sua instabilidade tem que fazer um teste chamado de teste de instabilidade molecular, onde você aquece a hemoglobina a 50 graus centígrados. E a pesquisa de corpos de Heinz, que depois eu vou mostrar também como que se faz. A hemoglobina C homozigoto, nós acabamos de ver, se detecta através, comprova-se através da eletroforese em agar-ácido. E a hemoglobina I, para diferenciá-la da hemoglobina H, se faz a pesquisa intraeritrocitária de hemoglobina H. Se o resultado for negativo, lógico que então não é hemoglobina H, e sim é hemoglobina I. Então, observa que existe toda uma sequência metodológica de você analisar as frações. Vamos pegar agora um outro caso. Alberto Virchow, 16 anos, cor branca, episódios agudos de anemia hemolítica. Informou que a primeira vez que ocorreu anemia hemolítica aguda foi aos 12 anos após infecção viral. Sempre que tem febre acima de 39 graus centígrados, ocorre anemia. Tem esplenomegalia e é ictérico. Observando o hemograma dessa pessoa, eu vejo uma anemia de 9,9 gramas, uma anemia moderada, um VCM elevado, porque o nosso valor máximo chega a 96 femtolitros, HCM e CHCM dentro da normalidade, RDW bem elevado e leucócitos e plaquetas dentro da normalidade. Então, as informações gerais. Olha aqui. É um rapaz de 16 anos, cor branca, com um episódio agudo de anemia hemolítica. Episódio agudo de anemia hemolítica pode ser anemia hemolítica autoimune ou pode ser anemia hemolítica por hemoglobina instável. Então, de cara aqui, eu já tenho duas possibilidades. Informou que a primeira vez que ocorreu anemia hemolítica aguda foi aos 12 anos após a infecção viral. Sempre que tem febre acima de 39 graus, ocorre anemia. Tem esplenomegalia e é ictérico. Então, isso é informação clínica. Ora, a anemia hemolítica autoimune geralmente ocorre também em certos tipos de virose. Porém, não acontece sempre que a pessoa tem 39 graus centígrados de febre. Quando a pessoa tem febre alta e começa a ter anemia hemolítica, provavelmente é anemia por hemoglobina instável, não autoimune. A esplenomegalia
e a icterícia. Esplenomegalia é quando a anemia ela passa a ser crônica, não é? Então, na autoimune não tem esplenomegalia. E a icterícia tanto faz qualquer tipo de anemia hemolítica. A icterícia ela indica anemia hemolítica. Pode ser autoimune, pode ser não imune e pode ser hereditária. Informações laboratoriais me mostram uma anemia, não é, como nós já falamos, de grau moderado, BCM elevado, macrócitos, dacriócitos. Nós vamos ter, nesse caso, bastante eritroblastos, por isso que esse BCM está elevado. Só que aqui não aparece os eritroblastos. Então, é uma anemia macrocítica, normocrômica, porque o HCM está dentro da normalidade, com dacriócitos, esquizócitos. Provavelmente, se eu fosse para outro canto do esfregaço, eu veria os eritroblastos, como no caso original. E isso aqui é apenas para mostrar a importância dos dados. Agora vamos na sequência deste caso. O médico solicitou eletroforese de hemoglobina e contagem de reticulócito. Na eletroforese de hemoglobina, eu fiz a aplicação. Observa que o paciente número 2, da esquerda para a direita, tem uma coisa estranha na sua eletroforese. Tem um rabo lá atrás, aquelas coisas diferentes. Então, aqui nós temos uma hemoglobina anormal entre o A e o A2. Tem cadeias alfa livres. Reticulócitos, 22,5%. O normal vai de 0,5 a 2. Então, um aumento acentuado. Olhando o reticulócito, eu vejo alguns reticulócitos com umas pelotinhas bem redondinhas perto da membrana. Aqui eu estou dando um destaque. Isto provavelmente é corpus de Heinz. Aí foi solicitado pesquisa de corpus de Heinz, que deu positivo, muito positivo, e o teste de instabilidade, precipitação floculenta após 20 minutos de incubação. E foi uma precipitação total após 60 minutos. Isso é o teste ouro para detectar hemoglobina instável. É um teste muito simples e que detecta hemoglobina instável. E você observa no tubo dos 60 minutos a precipitação da hemoglobina instável. Olha, é quase 50% de precipitado. Então, isso fecha o diagnóstico. Então, é toda uma sequência de metodologia que nós aplicamos para estudar as hemoglobinopatias. Conclusão: portador de hemoglobina A, mais hemoglobina instável. Pelos padrões eletroforético, clínico e outros testes, supõe ser hemoglobina Cohn. Essa hemoglobina Cohn, ela veio da Alemanha, de uma cidade, a primeira vez que foi descoberta foi na cidade de Colônia, que em alemão é Cohn. E nós tivemos muito alemães que vieram para o Brasil e trouxeram esta hemoglobina. Então, não é incomum que as hemoglobinas instáveis que a gente tem encontrado no Brasil seja desse tipo, hemoglobina Cohn. É óbvio que tem outras hemoglobinas instáveis, mas ao longo de 40 anos eu já encontrei 15 casos de hemoglobina Cohn. Agora vamos falar sobre cromatografia. Ela tem dois tipos de técnica, a manual e a automática. Vamos falar inicialmente da manual. A técnica manual usa uma coluna de vidro, como essa que está à sua direita, pode ser de plástico também. Bomba de baixa pressão para fluir um solvente, que a gente chama de tampão, numa resina de DAE celulose. É uma resina típica para cromatografia. O fracionamento de produtos ocorre por meio de troca iônica e seu uso tem várias aplicações, inclusive para dosar a hemoglobina fetal e A2. Esse é o início das cromatografias. Antigamente eu dosava realmente A2 por cromatografia de coluna de DAE celulose, hemoglobina A1C oblicada também era feita assim. Hoje é tudo automatizado, mas eu vou explicar essa forma de manual. Já a automática usa diferentes tipos de colunas de aço, como esta da direita, bombas de alta pressão, 2 ou 3 solventes. Esses solventes, que são diferentes tampão, eles eluem diferentes tipos de hemoglobinas,
quer sejam normais, e vários tipos de hemoglobinas variantes ou anormais, inclusive identificando-as. É conhecida por HPLC, cromatografia de alta pressão, líquida de alta pressão. Então, vamos mostrar a cromatografia manual, com a base do funcionamento dela. Então, vamos aumentar a resina. Aí eu vou ver que a resina é formada por bolotas de cargas negativas. Então, as bolotas de resina têm cargas negativas e retêm por mais tempo proteínas com cargas positivas, que são as proteínas amarelas. Enquanto que as de carga negativa, que são aquelas vermelhas e pretas, passam com facilidade entre essas bolotas. É assim que faz a cromatografia. Então, proteínas com cargas diferentes, elas são retidas. A de mesma carga sai mais rápido. Vou mostrar a seguir. Então, os princípios, né, da cromatografia de troca iônica para separação de hemoglobina S, A2, fetal, etc. E das hemoglobinas glicadas. Então, a composição estrutural. Coluna de vidro ou de plástico, resina específica, geralmente DAE celulose, que chama fase estacionária, porque é aí que vai ocorrer a separação. Uma região onde o tampão fica líquido, que é na região topo superior, que a gente chama fase móvel. Nesta parte superior da fase móvel, eu vou aplicar a amostra. Tem um filtro no bico da coluna, que geralmente é de algodão ou similar. Tem um recipiente para a coleta dos eluatos, uma tampa, não é? Onde vai ter uma conexão com a bomba de baixa pressão, a bombinha de baixa pressão com a cânula que vai até a tampa. Isso daqui é o geralzão. Execução técnica. Encaixo bem a tampa, tem um orifício lá que eu faço a aplicação da amostra da hemoglobina, essa amostra se dilui e depois mistura com o tampão. Na sequência, ela começa a penetrar na DAE celulose. Para isto, você pode forçar com uma bomba. Se você deixar sem a bomba, ela vai ocorrer, só que vai demorar mais tempo. Então, com uma bomba peristáltica, você consegue fazer com que isto ocorra. Então, separa-se as frações de hemoglobina. Essas frações vão ser coletadas naquele frasco lá embaixo, mas para serem coletadas, elas têm que passar pelo filtro. Passa pelo filtro, depois elas caem no frasco lá embaixo, uma por uma. Aí separa, você retira o primeiro frasco, essa primeira hemoglobina eluída é separada para determinar a sua concentração. Essa concentração é feita por dosagem, por fotocolorímetro ou espectrofotômetro. Então aí está. A gente faz a quantificação das frações por espectrofotômetro, fotocolorímetro, e seus valores, dependendo da concentração, ele tem uma determinada porcentagem. Mais concentrado, menor e menos ainda concentrado, caracterizando a hemoglobina A, a hemoglobina 2 e a hemoglobina fetal. É assim que a gente fazia antigamente. Demorava aí um certo tempo, mas era uma bela técnica. Baseada nessas técnicas surgiu a cromatografia líquida de alta pressão, chamada HPLC. Então, aqui nós temos a cromatografia líquida de alta pressão. É um aparelho complexo, né? Esse aparelho ele tem uma coluna de metal, ele exerce uma pressão muito forte. Então, vamos lá. Então, tem bomba de injeção com alta pressão, com 1 a 5 solventes diferentes para eluir diferentes tipos de hemoglobinas. Então, eles também têm diferentes canais para diferentes colunas.
A coluna de aço para cromatografia. Há diferentes tipos de colunas para avaliações específicas. O problema é a separação da hemoglobina H, porque eles ainda não têm essa coluna. E aí você tem o gráfico de leitura das hemoglobinas. Aqui no caso é de uma hemoglobina AS. Observa que tanto a hemoglobina A quanto a hemoglobina S têm picos elevados, só que o A tem mais concentração que a hemoglobina S. No meio tem o A2. Então, é assim que você tem o resultado. É um resultado gráfico que já sai com a porcentagem. É diferente da eletroforese, que você vê as frações separadas. A cromatografia líquida de alta pressão, pela sua funcionalidade, ela é muito usada nos laboratórios de apoio, porque você pode fazer várias cromatografias ao longo do dia. A eletroforese é um pouco mais trabalhosa, porém a eletroforese nos dá muito mais informações do que a cromatografia. Mas a cromatografia tem esse lance da automatização, o que torna mais fácil a quantidade. A qualidade é discutível. E agora, para finalizar, eu vou colocar os exames complementares para diagnóstico laboratorial das hemoglobinopatias e seus significados. Eletroforese ácida para hemoglobina. Eu uso métodos de eletroforese em gel de agar ácido, aquele do eletroforese alcalina, eu já falei tanto, eu estou colocando só os específicos. Então, essa é a eletroforese de agar ácido. Se eu uso tampão fosfato, geralmente o tampão fosfato é de pH 6. Mas existe técnica que usa tampão citrato, que é pH 5. Ambos são ácidos. Qual é a sua função? Ele diferencia a hemoglobina S da hemoglobina D, que migra numa mesma posição em eletroforese alcalina e tem o mesmo gradiente de diluição na cromatografia. Então, quando você recebe uma cromatografia de hemoglobina S, você tem certeza que é hemoglobina S? Então, para ter certeza, você tem que fazer eletroforese ácida. Então, aqui, eletroforese alcalina, que é mais fácil eu trabalhar agora para explicar esse fato. Qual é a sua certeza de que a hemoglobina AS, que é a primeira, seja de fato hemoglobina AS e não AD? Tanto que eu coloquei o AD entre parênteses. O segundo caso é de uma pessoa SC que recebeu transfusão com sangue A, por isso que aparecem essas três frações. É logo depois da transfusão, por isso tem mais A do que as outras. E o terceiro é de um padrão normal. Agora aqui é a eletroforese ácida. O AS do primeiro separou, olha, você viu a hemoglobina S, duas frações, então não é AD. O segundo não é SD, é um SC. Não é um DC, é um SC. Olha aqui, inclusive separar A, e lá na frente a hemoglobina fetal separa melhor do que na alcalina, mas está dentro dos valores de normalidade essas hemoglobinas fetais que vocês estão vendo na eletroforese ácida. E depois a hemoglobina AA. Então, essa é a eletroforese ácida. Agora vamos ver um outro exame complementar, que é a dosagem de hemoglobina 2. Geralmente se faz por eluição em cromatografia ou se faz em densitometria quando é por eletroforese. Qual é a importância? Concentração aumentada ocorre na talassemia beta menor, em 95% dos casos. Então, olhando essa eletroforese, eu já vejo que a segunda, a partir da esquerda, tem A2 aumentado. Olha aqui, típico, não é? Sem problema nenhum. Agora a dosagem da hemoglobina fetal. Metodologia. Densitometria em eletroforese, também pela cromatografia, ela te dá a quantidade. E existe um método bioquímico por resistência alcalina que você também pode encontrar no nosso site de hemoglobinopatias.com.br, que eu já citei. Qual a importância? Concentração aumentada nas talassemias beta é típico de elevação de fetal.
nas interações de S com talassemia beta, com C com talassemia beta e na persistência hereditária de hemoglobina fetal. Então, nessa eletroforese que estou mostrando para vocês, o primeiro é um padrão AA. O segundo, observa que tem uma fetal aumentada, bem aumentada, por volta de 20%. O terceiro é um S com fetal. E o quarto tem um pouquinho de fetal, que tem o A2 aumentado também. Então, olha aqui, eu destaco aqui as hemoglobinas fetal, com diferentes concentrações. Então, a hemoglobina fetal aumentada ocorre na talassemia beta maior, que é esse segundo caso, no S-beta talassemia, que é o terceiro caso, e neste caso de talassemia beta menor, desse paciente, a fetal deu por volta de 3%, quando o normal vai até 1%. Agora, a contagem de reticulócitos. O método é citológico de sangue incubado com azul de cristal brilhante a 1%. Qual é a importância? Elevado nas anemias hemolíticas. Qualquer anemia hemolítica tem reticulócito elevado. A reticulocitose é mais evidente, acima de 5% até 50% nas homozigoses. Por exemplo, hemoglobina SS, que é a anemia falciforme, e talassemia beta maior. Ocorre também nas duplas heterozigoses, aumentos elevados, de 5% a 20%. Nas hemoglobinopatias SC, SD, S-beta talassemia. E nas hemoglobinas instáveis, eu já cheguei a pegar casos com 70% de reticulócito. Agora, existe uma reticulocitose discreta nas pessoas com talassemia beta menor, geralmente entre 2,5% e 5% de reticulócito nesses pacientes. Nesta foto, 70% ou 80% das hemácias são reticulócitos. Agora falando sobre pesquisas citológicas para corpos de Heinz e hemoglobina H. Tanto reticulócito, corpos de Heinz e hemoglobina H usa a mesma técnica, com azul de cristal brilhante. Então, é citológico de sangue incubado com azul de cristal brilhante a 1%. Corpos de Heinz positivo é comum nas hemoglobinas instáveis. A presença de hemoglobina H é positivo na talassemia alfa. Olha aqui a diferença. Olha o que é corpos de Heinz e olha o que é hemoglobina H. Então, corpos de Heinz são corpos densos, grosseiros, que geralmente grudam na membrana, enquanto que da hemoglobina H, eles são finos e compõem homogeneamente o interior de uma hemácia. Então, aqui no caso, nós temos hemoglobina H em paciente com talassemia alfa, por doença de hemoglobina H, bastante precipitados de hemoglobina H. O teste de instabilidade térmica para hemoglobinas instáveis, nós já falamos rapidamente sobre ele. Então, nós usamos uma solução de hemoglobina que se mistura com tampão fosfato, pH 7,4, e incuba 50 graus centígrados. E nós vamos analisando a cada 5 minutos. Geralmente, nos primeiros 5 minutos não acontece nada. Depois de 10 minutos, o sangue começa a mudar de cor, ele começa a se tornar metahemoglobina, por isso que ele tem essa cor de chocolate, marrom. Aos 20 minutos, ele fica completamente castanho ou de cor marrom. Por volta de 40, 50 minutos, começa uma floculação, e aos 60 minutos, essa floculação ela é intensa. Aí a gente para, porque é por 1 hora que você deixa incubado. Então, esse teste se fundamenta no enfraquecimento molecular das hemoglobinas instáveis, causado por mutação em regiões que daria estabilidade à molécula. Ao esquentar a solução de hemoglobina a 50 graus centígrados, as hemoglobinas normais e variantes estáveis, por exemplo, hemoglobina S, hemoglobina C, resistem, enquanto as hemoglobinas instáveis precipitam. E aí o caso que nós estamos mostrando aqui.
Conclusões. A metodologia laboratorial para as hemoglobinopatias varia entre os diversos laboratórios. Apresentamos a metodologia desejável para que os diagnósticos laboratoriais de hemoglobinopatias e talassemias sejam seguros. Tecnologias moleculares podem ser usadas quando se tem interesse em conhecer as diferentes mutações que causam as talassemias ou quando se identifica uma hemoglobina variante que não se enquadra nos padrões estabelecidos e reconhecidos. Mais informações, nós dispomos de um site específico para hemoglobinopatias chamado www.hemoglobinopatias.com.br e um outro específico para talassemias chamado www.talassemias.com.br. Nesses sites você pode complementar todo esse conhecimento. Eu agradeço toda a atenção que foi dispensado a esta aula.